Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus e um bom domingo para todos. Estamos dando início a mais uma edição da Escola Bíblica Dominical, lição de número 8, que tem por título Naamã é curado da lepra. Então nós estamos falando aqui diretamente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brasília, área especial número 8, setor D, Taguatinga Sul, que tem como pastor-presidente o pastor Orcival Pereira Xavier. Então, mais uma edição dessa Escola Bíblica Dominical. Está conosco aqui o pastor e professor Isidro, que ele vai dar continuidade, orando, dando abertura, orando ao Senhor Jesus, e assim nós vamos prosseguir na ministração da aula. Paz do Senhor a todos os irmãos, oremos, Criador dos céus e da terra, mais uma vez estamos aqui para ministrarmos a Tua palavra. Senhor, usa-nos como instrumento de bênção nesta manhã, que a lição de hoje venha edificar, consolar, confortar, instruir-nos, ó Deus, em todas as verdades. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, o textuário da lição de hoje se encontra no segundo livro dos Reis, no capítulo 5, versículo 14, que diz: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Amém. Meus irmãos, antes de ler a verdade prática, eu queria só, para os irmãos que estão ouvindo, por dentro do texto, o texto da lição de hoje está baseada no segundo livro de Reis, capítulo 5, de 1 a 10, aí vai sucessivamente nos capítulos, alternativamente, de versículos 14, do 10 você pula para o versículo 14, o 25 e 25 a 27. Então, em 2 Reis 5, tá bem mesmo, irmão? Vamos lá. Eu vou ler a verdade prática, aí o pastor Egídio dá continuidade. Deus não opera milagres necessariamente segundo nossas expectativas. Ele faz da forma e no momento que lhe apraz. Muito bem. Conforme já foi dito, a leitura em classe começa em 2º livro dos Reis, capítulo 5, verso 1, que diz: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busco ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Versículo 25. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor e disse-lhe, Eliseu: De onde vens? Jazi. E disse: Teu servo não foi
nem a uma e nem outra parte. Porém ele lhe disse, porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata, e para tomares vestes, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos, e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, a tua semente, para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, a lição de hoje, como já foi dito aí, o tema é Naamã é curado da lepra. E ela se divide em 3 tópicos. O primeiro é Naamã, o chefe do exército sírio. Segundo, o mergulho no Rio Jordão. E o terceiro tópico, Geazi é acometido da lepra. Passemos agora para o objetivo geral. Professor Silas, é com o senhor. O objetivo geral diz da lição: revelar que Deus deseja curar e salvar a todos. Muito bem. Os objetivos específicos são 3. O primeiro é relatar a busca de Naamã por sua cura. 2, salientar o orgulho e a falta de fé de Naamã. E terceiro, identificar a ambição de Geazi. Agora, passemos para a introdução e a exposição dos tópicos. Convido o professor Silas para ler a introdução para nós. A introdução diz o seguinte: a cura da lepra de Naamã nos revela que os métodos de Deus nem sempre são fáceis de compreender. Naamã, o comandante do exército da Síria, precisou exercitar sua obediência e fé ao mergulhar no Rio Jordão, pois tal ato era demasiadamente humilhante para um homem de sua posição. Porém, ao deixar de lado o orgulho e cumprir a rigor o que Eliseu lhe dissera, Naamã alcançou a cura. E aí, professor Silas, alguma observação sobre a introdução? De fato, pastor, Naamã era um comandante do exército sírio muito respeitado. Isso. Inclusive, foi usado por Deus para livrar a Síria do rei assírio, né? Ele se humilhou depois, né? Ele chegou meio orgulhoso, mas depois se humilhou, obedeceu de forma que ele foi curado, pois exercitou a fé e creu na palavra do profeta. Muito bem. Quer dizer, apesar de toda a pamposidade que ele veio, mas Deus restaurou sua saúde. Muito bem, professor. Minhas irmãs e meus irmãos, para entender um pouquinho o contexto histórico, ambiental, etc., no ambiente bíblico, vejamos, observe que o relato sobre a cura de Naamã, comandante do exército sírio, cujo rei na época era Ben-Hadad II, ocorreu na época em que Jorão era rei de Israel. Jorão, filho de Acabe e Jezabel. Isso entre os anos 852 a 841, mais ou menos, antes de Cristo. E onde está citado na Bíblia este período? Está em 2 Reis, capítulo 1, verso 17, a 2 Reis, capítulo 9, verso 24 e 25. Portanto, está aí, não é, o ambiente histórico, bíblico, não é, o contexto, não é, que se deu essa história. E agora passemos para o tópico 1. O tópico 1 tem como tema Naamã, o chefe do exército sírio. Aí vem 1.1, Naamã, um comandante honrado. Eu vou ler aqui, nos acompanha aí no slide. Está grifado aí, Naamã era um ministro do alto escalão do governo da Síria, cuja capital era Damasco. Cidade essa que ainda hoje existe, continua sendo capital da Síria, né? A Síria havia atacado Israel várias vezes. Naamã era um comandante admirado e respeitado por todos devido às suas muitas vitórias em batalhas. Agora está marcado de vermelho aí, né? Mas, observe, ele era um comandante, um guerreiro, um hábil general. Aí vem, mas era leproso. E essa doença afetava sua integridade e o deixava vulnerável. Professor Silas, suas observações. Pastor, né? Como já dissemos, né? Era um homem valente, soldado valente, né? E nesse tempo o Império Assíria dominava, antes da guerra, dominava a região e os sírios, né? Os sírios. Mas Deus usou, como disse anteriormente, Deus usou Naamã para libertar a Síria do domínio assírio. Né? O imperador assírio, que é a Síria e tem a Síria. São parecidos os termos, né? Então, o Naamã libertou
a Síria do domínio do Império Assírio. E Deus usou este homem aí. Deus, apesar de ser um homem na época pagão, né, homem que não conhecia Deus, apenas sabia falar do Deus de Israel. E o interessante é que ele creu em Deus e foi usado por Deus e foi curado, né? Certamente a comitiva dele também, alguma coisa. Isso. Mais adiante vamos falar sobre isso aí. Maravilha. Então, eu queria trazer uma observação sobre a pessoa de Naamã. Observe, minhas irmãs, meus irmãos, que apesar da admiração e do respeito que Naamã recebia do seu exército, da honra que recebia do rei Ben-Hadad, né, em sua intimidade, em sua pele, em sua carne, o confrontava com fracasso com a sua fragilidade humana. Isto é, apesar de tantas honras, não é? Algo em sua carne, em sua pele, em sua intimidade, confrontava com o fracasso e com sua fragilidade humana. Ele era, observe o versículo 1 do capítulo 5 de 2 Reis, ele era herói de guerra, homem valoroso, porém leproso. A lepra o colocava na condição de fracassado. Eu quero deixar bem claro aqui uma reflexão, ok? Ele tinha todo o respeito, era um homem, né, de posição elevadíssima, respeitado por todos, mas quando chegava em casa, tirava a sua armadura, os seus trajes de comandante, de guerreiro, ficava exposta a sua fragilidade. Em outras palavras, é o que muitas vezes, minhas irmãs e meus irmãos, o que derruba o guerreiro não é o inimigo no campo de batalha, mas as próprias feridas internas não tratadas, que vão corroendo e destruindo o amor e os relacionamentos. Aqui para nós, Silas, e minhas irmãs e meus irmãos, quantos Naamãs hoje, bem-sucedido em suas profissões, no contexto social, político e até religioso, mas impotentes diante dos desafios internos. Verdade. Isso aqui é uma reflexão, meus irmãos. Muito bem, então vimos aí, né, um pouquinho Naamã, poderoso, porém leproso. Agora vamos lá para o item 2, estamos no tópico Naamã, o chefe do exército sírio, né? Agora vejamos algo inusitado, em um determinado tempo, Naamã, nas suas incursões, né, a Síria estava constantemente em guerra contra Israel, e em uma dessas batalhas, Naamã, o exército sírio, levou para a Síria uma jovem, uma menina israelita, que ficou sendo serva na casa de Naamã. Vejamos aí, 2, a escrava, uma testemunha de Deus. Você pode ler para nós, Cília? Sim, perfeitamente. Está escrito assim, a escrava, uma testemunha de Deus. Em uma das suas excursões de guerra contra Israel, Naamã fez uma menina de escrava. Isso. Esta passou a morar na sua casa e, vendo o sofrimento do seu senhor, sugeriu à esposa de Naamã que fosse falar com o profeta Eliseu. A escrava se tornou um agente de Deus na casa de Naamã, ainda que na condição de serva, não importa onde estejamos e nem as nossas condições, sempre haverá uma oportunidade para falarmos de Deus às pessoas. E aí, Silas? Pastor, é de admirar essa menina, apesar de escrava, ela até podia estar, assim, como se diz, mal-humorada ou contrariada, porque estava sendo escrava. Mas ela conhecia o Deus de Israel e certamente ela falou, olha, eu vou ficar calado, eu quero que esse homem morra, coisa assim. Mas não, ela teve compaixão desse comandante, viu o sofrimento dele. Certamente eles a tratavam bem também e ela não se deixou levar pela situação de escrava, né? Verdade. Que tinha sido provavelmente tomado no meio da sua família, era distante, talvez humilhada ali, mas ela permaneceu fiel a Deus, deu um bom testemunho, falou com a esposa dele, falou, se meu senhor tivesse em Israel, ia saber quem era o Deus. E ela conhecia o Deus de Israel, apesar de bem jovenzinha, que alguns textos falam menina, outro mocinha, mas bem jovenzinha, ela conseguiu dar um bom testemunho de Deus a respeito do profeta e da cura
que aconteceu do profeta Naamã, que deu crédito a ela também. Ó, é bom falar nisso. Deu crédito a uma escrava. Olha só. Interessante, né? Uma menina anônima, não tem o nome dela na Bíblia, né? Tinha tudo, como disse Síria, para estar revoltada, né, com a sua situação. Desejava, tinha tudo para estar desejar a morte. A vingança, né? De Naamã, a morte dos sírios. Porém, ela não se deixou influenciar pelo ódio. Verdade. Coisa bonita. Mas continuou temente e servindo ao Deus de Israel como instrumento de bênção. Como assim? Ela foi o instrumento que Deus usou ao dizer para a senhora, para a esposa de Naamã, se meu senhor estivesse lá em Israel, lá tem um homem de Deus que quando ora, a coisa acontece. Olha só, que fé, né? Aí eu quero trazer observação aqui, Silas. Viu, minhas irmãs e meus irmãos? Escute, para ser usado por Deus, não precisa ter nome na internet, nem nas redes sociais, ter um nome nos principais jornais, ter um nome de destaque. Não. Para ser usado por Deus, minha irmã, meu irmão, o que precisa? Precisa apenas se colocar na presença de Deus, aonde quer que estivermos. A menina estava no ambiente pagão, hostil, mas estava na presença de Deus. Então, você quer ser uma bênção? Quer ser um instrumento para a glória de Deus? Se posicione, diga, Deus me usa como tu bem quiseres. Detalhe, viu, Silas, irmãs e irmãos? Nunca subestime o poder de um simples testemunho sobre a grandeza de Deus. Ela apenas deu um testemunho. Tem um homem de Deus lá na minha terra que quando ele ora, algo acontece. Porque, observe, porque somente Deus tem a resposta para a alma e somente Deus pode mudar uma história de fracasso e morte para um destino de vitória e de vida. Então, não menospreze, não subestime um testemunho do poder de Deus, porque ele pode salvar vidas. Pode. Sejamos pessoas, instrumentos de Deus nesses dias difíceis. Quantos Naamãs estão aí? Detalhe, Silas, Naamã tinha batido em todas as portas à procura da cura para o seu mal. E não encontrou. Porém, um dia ele ouviu falar, através de uma escrava, que existia em Israel um Deus poderoso. Isso começou a mudar a história de Naamã. Eu e você, minha irmã, temos da parte de Deus o poder para mudar a história de alguém. Verdade. Silas, terceiro item diz o seguinte: aí Naamã, depois que ouviu sua esposa falar do que a serva tinha dito, o que Naamã fez? Foi ao rei e falou: foi ao rei, né? Quero ir lá. Então vamos lá. Quero a cura. Item 3, a caravana de Naamã. Naamã, está aí, item 3, está em tela, no slide, está grifado. Naamã acreditou na palavra da escrava e foi até o seu rei a fim de lhe contar o que ela disse. O rei aqui é Ben-Hadad II, rei da Síria. E o rei Ciro, como era de praxe, né, preparou uma carta de apresentação, né, porque aqui para nós, a Síria e Israel estavam em guerra. Então, o Naamã não podia entrar sutilmente no território de Israel. Ele tinha que ter algo que comprovasse, que desse essa condição. Então, o que o rei fez? Deu uma carta de recomendação, recomendando a cura de seu comandante. Isto é, disse: olha, Naamã, com essa carta você vai ao rei Jorão. E aí, obviamente, o rei de Israel, quando recebeu aquela comitiva e pegou a carta, e leu a carta, ele entrou em parafuso. Que negócio é esse? Estamos em guerra, a Síria tem nos atacado e ainda este vem tentando nos atemorizar, e aí ele entrou em parafuso. O que eu aprendo aqui? Quando a pessoa não tem Deus na vida, qualquer coisa é coisa para desespero, né, Silas? É o que aconteceu. Sua observação, Silas. Pastor, na verdade é o seguinte: observamos que o rei da Síria pesava muito na mão, como já foi dito, né? Todos acreditaram na palavra da menina, até o próprio rei, senão ele tinha negado. Não, essa menina está falando besteira. Quem falou isso aí? Foi um escravo? Foi, então deixa para lá. Não, mas ele enviou Naamã como uma comitiva, eu não vou dizer uma comitiva real, mas provavelmente uma comitiva, um protocolo diplomático. Diplomático, deixa bem claro, foi diplomático. Um protocolo diplomático
para se apresentar ao rei, né? Isso. E quando o rei, acho que nem tinha lido a carta ainda, quando viu aquela comitiva, se ficou apavorado. Posteriormente ele leu depois, ficou sabendo disso. Mas por sorte, ou por Deus, sorte não, porque não há sorte, mas por Deus. Por Deus, né? Eliseu estava na região, Isso. ouviu falar do desespero do rei. Falou, não, rei, que é isso, rapaz? Manda ele lá. Fica tranquilo, rapaz. Fica tranquilo, manda ele lá. Aqui tem homem de Deus, né, irmão? Eu vou recebê-lo aí. Já que você ficou com medo de receber, você não acredita em Deus, acredito, manda ele lá em casa que eu vou tratar do caso dele, né? Muito bem. E eles foram lá na comitiva, né? Procurar muito bem. E aconteceu de fato. Aconteceu de fato. Detalhe, Silas, dentro desse ponto aí, observe que a menina falou que Naamã deveria ir ao profeta de Deus. Mas, equivocadamente, Naamã foi procurar o rei de Israel. Não digo equivocadamente, porque era um protocolo diplomático. Sim. Ele não podia adentrar no território de Israel, né, de forma, digamos assim... Clandestina. Clandestina. Que havia entre os povos guerra. E mesmo não tendo guerra, não pode. Não pode. Então, o Naamã foi com a carta ao rei, né? Porém, o rei Ben-Hadad colocou na carta o seguinte termo, rapidinho aqui, ó, olha só. Aqui, ó. Levou também aqui, ó. Respondeu o rei da Síria, enviarei uma carta, no versículo 5, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos, ok? E aí, observe, na carta, o rei Ben-Hadad disse, olha, essa carta, aí está meu general, ele tem um problema, olha, rei, né? Sabemos que aí vocês curam, rei, é para vocês curar, viu? O rei ficou desesperado, né, irmão? Um detalhe, Silas, que eu quero chamar a atenção aqui de todos. Você sabia que de Damasco, capital da Síria, para Samaria, a distância é em torno de 160 quilômetros. É um pouco distante. É distante. Para aquela época, né? Em cima de animal, etc. Então, o rei Naamã e sua comitiva, né, envidaram esse esforço. Damasco, Síria, fica lá em cima. Foram descendo até chegar na região norte da Palestina, onde estava Samaria. 160 quilômetros. Muito bem. Pode fazer a síntese do tópico? Pastor, é interessante notar, só um adendozinho. Os de fora de Israel, no caso aqui a Síria, deu mais crédito ao Deus de Israel do que o próprio rei de Israel. Só um pouquinho. É um pagão de primeira, filho de Acabe. Silas, viu, meus irmãos? Observe. Por que o rei Ben-Hadad II não questionou o seu general? Mas, rapaz, lá uma serva, sabe por quê? Implicitamente, quando você lê um texto da Bíblia, você tem que atentar para os detalhes das entrelinhas. Isso. Implicitamente, Naamã já tinha tentado de tudo. Perfeito. Buscou no Deus Rimon a cura, o Deus Rimon, que equivale ao Deus Baal em Israel. O Deus Rimon não curou, buscou em todos os ídolos, em todos os deuses das nações que a Síria tinha contato. Buscou cura nos médicos, quero entender, mas cada vez mais o estado de Naamã foi piorando. Um dia, ele ouviu, né, que uma serva sua tinha dito para sua esposa que lá em Israel tinha um homem de Deus que podia curar. Ele disse, não quero nem saber, eu quero a cura. Aí ele chegou ao rei Ben-Hadad, já está assim, olha, rei Ben-Hadad, eu já tentei de tudo, o senhor sabe, já tentei, Rimon não me curou, ninguém me cura, eu estou cada vez piorando. Olha, tem aqui uma notícia, tem alguém lá na terra de Israel. E aí o rei disse, tudo bem, vai lá para você ser curado. Muito bem. Deu mais crédito. Deu mais crédito. Aí Jorão, chega lá, Jorão, lê a síntese, por favor, faça a síntese. A síntese diz o seguinte, o Senhor está pronto para curar, sim. Basta que busquemos e que depositamos nossa confiança e fé nele. Maravilha. Aqui o segredo, meu irmão. Segredo. Minhas irmãs, então vimos aí primeiro tópico, Naamã, o chefe do exército sírio, vimos ele, né, com todas as suas honras, mas era leproso. 2, vimos que ele teve o privilégio de ter em sua casa alguém de Deus que teve pena e misericórdia dele, disse que tem solução. 3, ele enviou esforços, foi à procura da bênção. Agora vejamos 2, o mergulho no Rio Jordão. 2.1, Eliseu não se impressionou com a pompa. Aqui é interessante, vou ler aqui, está aí em tela, no slide, está grifado aí, ó. Aliás, está de azul, né? Ao saber sobre o que estava acontecendo e o porquê de o rei de Israel ter rasgado as suas vestes, Eliseu disse, por que rasgaste as tuas vestes?
deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. 2 Reis 5:8. Aí de vermelho. Então o comandante Naamã foi até a casa de Eliseu. Porém ele, aquele que é Eliseu, não o recebeu, mas mandou um mensageiro com as instruções do que ele haveria de fazer para ser curado. Silas, é com você. Pastor, enquanto o rei se desesperava, né? Esperava lá com medo de ser uma armadilha. Quer dizer, ele nem sequer, ele podia ter dito assim, olha, então você vai ao profeta. Não sou eu não. Quem tem intimidade com Deus aqui, é verdade. Não sou eu não, é o profeta Eliseu, vai lá, vai nele. Mas ele ficou tão com medo que rasgou as vestes. Rasgou as vestes. E como diz o profeta, Eliseu tinha conhecimento, então, e até, não vou dizer que repreendeu, mas falou duro, mas por que você rasgou sua veste, rapaz? Você não sabe que é profeta em Israel? Para que tem aqui. Não tem, rapaz, foi prejuízo, rasgou a veste, foi prejuízo. Em outras palavras, Sila, o que Eliseu quis dizer a João Cid, rapaz, admiro você. Você conhece, você sabe que tem Deus aqui, que eu sou homem de Deus e que para Deus nada é impossível. Essa é a oportunidade. E um detalhe, o Jorão, com a sua atitude, poderia ter piorado a situação diplomática que já estava pior com a Síria. E Deus foi tão misericordioso que entrou com providência. O que eu aprendo aqui nessa parte de Eliseu não se impressionar com a pompa que nós acabamos de ler? Observa. No segundo livro dos Reis, viu, minhas irmãs? Capítulo 5, verso 9, diz lá que a comitiva com Naamã chegou à frente da casa de Eliseu. O cortejo de soldado com seu comandante, escute, estacionou em frente à casa de Eliseu. A coisa... Mas ele, que não... Observe, mas Eliseu, que não se impressionava com títulos, cargos, posições, porque tinha compromisso com Deus, nem foi recebê-lo. O que feriu ainda mais o orgulho do poderoso comandante Naamã. Em 2 Reis 5:10 diz, Eliseu lhe mandou um mensageiro, vai, lava-te 7 vezes no Jordão. Ok? Agora um detalhe, Silas, você sabe qual é a distância de Samaria até o Rio Jordão? 50 quilômetros ou mais. Olha só. Olha, Geazi, né? Vai lá, aqui para nós. Uns falam Geazi, outros pronunciam Geazi. O certo é Geazi, porque não tem acento no I. Não é Geazi, é Geazi. Quando o mensageiro Geazi foi Naamã diz, olha, o comandante, o meu senhor dizer que o senhor vá, caminhe 50 quilômetros e mais algumas coisinhas, vá lá no Jordão e tome banho lá. E o rei ficou, e o Naamã ficou alegre? O que você acha? Ficou alegre? Aborrecido. Ficou estressado, né? É o ponto 2, a decepção e a cura de Naamã. Você pode ir para nós? Bom, então, o comandante sírio esperava que o profeta o recebesse com honras, né? Isso. E que ele tocasse com as mãos, mas a ordem foi de mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Coisa, rapaz. A decepção de Naamã foi evidente. Foi preciso a intervenção de seus empregados para que a ordem fosse cumprida. Contrariado, o comandante mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e sua pele ficou como a de uma criança. Ele estava purificado da lepra. Suas considerações, Silas. Pastor, na realidade, o ponto de decepção da mão, que era Eliseu sabia quem era Deus, né? E nele depositava sua confiança, né? Isso. E Naamã ficou decepcionado, realmente, como o irmão falou. Vale dizer que Deus não faz exceção de pessoas. Isso. Né? Seja famosa ou não, né? Ele foi famosa ou não. Certamente Naamã pensava que a sua cura aconteceria pela ostentação, pelos presentes, pelas ofertas, né? Bom, eu vou dar esse presente, é como se fosse comprar a cura, né? Porém, não foram os presentes e nem não foi a ostentação, nem os presentes, nem as ofertas, é como fosse comprar a cura. Porém, não os presentes não impressionou também o profeta. Isso. Tanto um como o outro. Muito bem. Mas aconteceu depois que ele se humilhou, creu no milagre e assim mesmo
aconselhado pelos seus criados, e foi curado. Eu quero só deixar um detalhezinho aqui, irmão. E o Naamã mandou ele mergulhar 7 vezes, né? E ele, de fato, sabe, talvez ele mergulhou a primeira vez nada, a segunda nada, a terceira nada, mas vale dizer, irmãos, olha, quem sabe você está precisando de mergulhar, de dar o último mergulho, o 7º mergulho. Isso. Existe o 7º mergulho. Você às vezes mergulhou só 6, até agora não aconteceu nada, mas vai até o final. Mergulhe o 7º, dá o 7º mergulho. Não desista. Não desista. Não desista. Olha aqui, o Eliseu, com toda a sua pompa, percorreu 50 quilômetros, talvez fatigado, Naamã, cansado. né? Naamã. Isso. Naamã com sua comitiva, né? E olha só, a própria comitiva também torcia para que Naamã fosse curado. Meu senhor, mergulhe, vai lá, vamos lá. O profeta mandou, vamos lá, quem sabe? E todo mundo creu. Eu acredito, pastor, acho que todo mundo daquela comitiva se converteu ao Deus de Israel. É verdade. Um detalhe, Sila. Então, observe que conforme 2 Reis 5:11, que não está aí na revista, o que diz lá? Diz que Naamã muito se indignou e se foi dizendo. Dizendo o quê? Olha o que Naamã diz. Eis que eu dizia comigo. Isso Naamã tinha pensado assim. Certamente ele aqui é o profeta, sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Ele idealizou uma forma de cura, né? Ok? Naamã imaginava ser recebido, como disse Silas, com pompas de um grande homem, mas não existem títulos nem cargos, isso aqui é sério, vem mesmo, meus irmãos, diante de Deus, que dê imagem para tratamentos diferenciados. Isso aqui é sério. Vou repetir. Naamã imaginava ser recebido com pompas de um grande homem, mas não existe títulos nem cargos diante de Deus que dê imagem para tratamento diferenciado. Vamos ter muito cuidado, não é? O apóstolo Tiago, lá em Tiago 2:2-5, adverte isso, esse perigo da igreja, de honrar certas pessoas que têm poder e etc., mas que são pessoas que não são transformadas em convertidas. Detalhes, Silas. O que levou Naamã a recusar banhar-se no Rio Jordão, primeiro, foi que ele disse, lá na Síria tem rios limpos, melhor né? Rios maravilhosos, por que não lá? Mas o que levou foi o seu orgulho, ele era orgulhoso, era soberbo. E Deus, através do profeta Eliseu, queria não só curar Naamã fisicamente, queria curá-lo espiritualmente. Isso. Observe, a arrogância, a soberba e a autossuficiência, minhas irmãs e meus irmãos, são defesas humanas que às vezes o ser humano usa, buscando esconder as suas próprias fragilidades da alma. Escute, e isso, se não for deixado de lado, inviabiliza a cura espiritual de Deus. Tem muita gente aí que não recebe a bênção de Deus, porque é orgulhoso, é prepotente, é arrogante. Caso de Naamã. Porém, Naamã, né, como disse o Silas, né, deu ouvido ao seu servo, ainda bem. Sabe por quê? Em subtende, não está no texto, aqui é uma conjectura. É óbvio, né? O servo de Naamã sabia da luta, né, da batalha do seu Senhor, de tantas portas que ele bateu, à procura da cura para a sua doença. E nada, em nenhuma porta, em nenhum Deus, nem na Síria, nem em outro lugar, resolveu o problema. Ao contrário, ia cada vez mais piorando a situação. Aí o servo disse, meu Senhor, o que tem banhar? Tente lá. Se pedisse coisa mais... Isso, tente lá. O senhor já fez tanta coisa para receber essa cura, tente lá. E isso incomodou Naamã. Eu vou tentar então. E aí aconteceu. Conclusão dessa minha palavra aqui, ó. Escute. A cura da lepra de Naamã mostra-nos que os métodos de Deus, viu, Silas, são diferentes dos nossos. Viu, minhas irmãs? Mergulhar no Jordão foi humilhante para Naamã, porém necessário. Pois além da cura física, escute, minhas irmãs e meus irmãos, além da cura física que Naamã precisava, também ele precisava da cura do seu orgulho, da sua idolatria. Portanto, a cura só foi possível porque, embora contrariado, Naamã agiu em obediência e em fé
ao que o profeta tinha mandado. Se ele tivesse, resistido e não tivesse ido ao Jordão, tinha morrido o leproso. Né, Silas? Pastor, muito bem. Pastor, só corroborando com o irmão falou, Vai lá, meu irmão. certamente Naamã buscou tantas outras coisas Isso. para ser curado. Olha só o versículo 13 que diz assim, eu vou ler só outra parte. Lê. Então chegaram os seus servos, eles disseram, meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, você não faria? Porventura não faria? Isso. Quanto mais mergulhar, não custa nada. Mergulhar. E implicitamente, as entrelinhas quer dizer, olha, meu senhor, tu já fizeste tanta coisa, já enfrentaste tantos obstáculos, tantas portas para tentar resolver o seu problema, agora só falta isso. Bora. Cira, vamos continuar? Vamos lá. Então vamos lá, partindo para estamos no tópico 2, o mergulho no Jordão, vimos que Eliseu não deixou-se levar pela pompa do comandante sírio, depois vimos que Eliseu mandou mergulhar 7 vezes, Naamã ficou revoltado, o seu orgulho falou mais alto, porém depois cedeu ao que o seu servo lhe orientou, e agora vejamos que, em terceiro ponto, Deus opera, isto é, ainda opera milagre e não misticismo, né? Em outras palavras, Deus opera milagre e não misticismo. Você pode ler para nós aí, Silas? Vamos lá, então. O número 7 que Eliseu usou Isso é importante. representa a perfeição de Deus na simbologia hebraica. Entretanto, o episódio em 2 Reis 5 é o único que relata o uso desse número pelo profeta. Tal fato não nos dá o direito de usar uma forma de numerologia em nossos cultos ou com campanhas intermináveis. Podemos e devemos invocar a bênção de Deus, né? Pois esperamos o seu agir milagroso. Onde ele age não é preciso numerologia ou superstições, pois o poder de Deus está acima de tudo. Mesmo que não haja um milagre visível, ele está agindo, pois a fé é confiar nele, mesmo quando as coisas não acontecem do nosso jeito. Não por acaso Jesus disse que muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Olha só, a gente muito bem, fora, né, Silas? pastor? Seus comentários aí. Pastor, na realidade aqui, como Deus opera milagre, o 7 mergulho que o profeta deu a Naamã para ser curado, nada tem a ver com a numerologia. Para a operação de milagre, Deus opera do jeito dele. Podia ser um mergulho, podia ser 2, podia ser outra coisa sem ser número, né? O próprio profeta Eliseu, pelo poder do Espírito Santo, operou milagre de várias maneiras. Não há um padrão de cura, de milagre, como diz, fazer um número. Eu vou fazer 500 vezes tal coisa, vou fazer 7 vezes tal coisa. Pode até fazer, tudo bem, mas não é por isso que Deus vai curar. Muito bem. Deus vê a fé, Deus vê a atitude da pessoa que está pedindo milagre. Muito bem. Desde esse ponto, eu quero trazer aqui uma observação, minhas irmãs. Observe, Deus opera milagres através da fé, conforme Hebreus 11:6, diz lá que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, Deus opera o milagre através da fé, conforme Hebreus 11:6, e também através da obediência à sua palavra. Verdade. Ok? Para Deus operar o milagre, ele não está limitado a tempo, espaço, a números nem a hora. Ele é o Deus que opera do jeito dele. Certo, Silas? Perfeitamente. Outro detalhe. Naamã, escute, só conseguiu a bênção depois de se submeter à palavra de Deus e conhecer o poder de Deus que transforma a vida. Ele foi curado da lepra do corpo e da alma, isto é, ele reconheceu o Deus verdadeiro. Observe que em 2 Reis 5 diz que depois que ele deu o 7º mergulho, diz, então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio e pôs-se diante de Eliseu e disse, eis que tenho conhecido que em toda nação ou em toda terra não há Deus senão Israel. E aí em 2 Reis 5,17, Naamã afirma, olha que Naamã afirma, nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão o Senhor. Ei,
A maior cura que o ser humano precisa é a cura espiritual. E essa cura espiritual, ela passa pelo reconhecer que só o Senhor é Deus. Fechando aqui, detalhe, Silas, viu, meus irmãos? Conforme o versículo 15 diz que, aqui, diz que Naamã voltou, após ser curado, deu 7 mergulhos, viu que a lepra foi embora, então, isto é, depois, voltou ao homem, voltou a Eliseu. Em outras palavras, Silas, depois de curado, em vez de Naamã bater em retirada, correr e voltar para a Síria, Voltou para agradecer. isso, comunicar a Ben-Hadad, não, ele fez o trajeto de volta, 50 quilômetros, lá do Rio Jordão, 50 e poucos quilômetros, até a Samaria, para ir ao profeta. Aí o profeta agora o recebeu, porque o profeta sabia que ele estava convertido, agradecer pela cura. Que coisa linda, Silas. Faça assim do top, por favor. Assim diz o seguinte: para ser alcançado pelo milagre divino, é necessário abandonar o orgulho e a falta de fé. Muito. Aqui é uma grande verdade. Isso. É pura verdade. Fé. E deixar de ser orgulhoso. Falta de humildade fecha as portas. Naamã, por pouco, não recebe Não perde a bênção. Não perde a bênção, por pouco. Mas ele, aconselhado pelos seus... Detalhe, e Deus usou aquele servo. Deus usou aquele servo. Usou. Deus usou aquele servo. Por isso que é importante mandar ouvir as pessoas. Vamos lá, terceiro tópico. Agora tem um detalhe, né? Naamã foi curado, transformado, libertado, abençoado. Estava pulando igual pipoca na presença de Deus, alegre, feliz da vida. Né? Ele queria, obviamente, né, recompensar, abençoar. Né? Aí vem, Geazi é acometido da lepra. Está no tópico 3 aí da lição. Vejamos aí em tela. O primeiro item, a rejeição dos presentes. Observe, após a sua cura física, isto é, após a cura física, a sua física e sentimental. Por que sentimental? Porque além do físico, ele foi curado no seu orgulho, tá? Naamã estava disposto a voltar a Eliseu a fim de lhe presentear. Está de vermelho aí. Aí vem, a Bíblia não deixa claro se esse presente foi o mesmo enviado pelo rei sírio anteriormente. Pode ser que o primeiro presente tenha ficado com o rei de Israel. Porém, se for o mesmo, a quantia era composta de 350 quilos de prata. Coisa para chuchu aqui, prata demais. E uns 700 quilos de ouro, 10 mudas de roupa das mais finas, né? Portanto, um valor muito grande para ser rejeitado. Mas, detalhe, mesmo assim, Eliseu rejeitou o presente. Silas, é com você o comentário. Bom, agora, depois do curado, né? Como falou anteriormente, Naamã voltou para agradecer, né? E ele até pensou, olha, agora eu vou dar o presente para o profeta, ele vai receber. Mas Naamã, mas Eliseu não quis receber. Houve assim, talvez um diálogo entre eles, né? Pastor, agradecendo, certamente agradecer. Ora, aí, provavelmente, se ele tivesse recebido o presente, ele podia dizer, não, mas alguém podia dizer, não, porque se deu o presente foi curado. Não, a cura não se compra. Muito bem. A cura não há compra, não tem esse negócio de eu vou pagar para ser curado, não. Tanto é que ele foi curado primeiro e o próprio Eliseu rejeitou. Olha, irmão, e a carga era muito grande. Olha, 70 quilos de ouro não é brincadeira, não. Muito ouro, muita 70 prata. era 700, meu irmão. 700, é 700, irmão. 70 quilos. Aliás, perdão, eu que estou aumentando aqui, é 70 quilos, desculpa. De ouro. É muito, mesmo bem por 7 quilos, pastor. Era muito ouro, muito ouro. Então, o profeta não recebeu. Né? E agora, Geazi, infelizmente, oh meu Deus, foi lá e aqueceu o olho. Realmente era de fazer beleza nos olhos. Encher os olhos, riqueza. Encher os olhos, muita riqueza, acabou. Não ia ter mais problema o resto da vida. Mas o homem de Deus não aceitou. Não deixou-se levar, né, Não deixou-se levar pelo impressionante presente, né? Muito presente mesmo. Muito bem. Eu fiz uma observação aqui, observe. O desejo de Naamã, aqui para nós, vamos ter muito cuidado. O desejo de Naamã em recompensar Eliseu foi natural. Foi natural. O que é isso, professor? O que é isso, professor? Está na Bíblia, meu querido. É só ler a Bíblia. Vamos lá. Segundo Reis, 5,15 diz. Olha o que Naamã diz. Diz lá, voltou ao homem de Deus. Naamã voltou ao homem de Deus. Ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse. O que disse? Aí 2 pontinhos. Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão Israel. Aí vem ponto e vírgula. Diz Naamã, agora,
pois te peço, meu senhor, que aceites um presente do teu servo. Pronto. Naamã que estava convertido, Eliseu olhou, não havia nada de errado em receber, não havia. Podia Mas por receber, podia. que Eliseu não recebeu? Esses são os meus comentários. O profeta, como disse Silas, rejeitou os presentes, pois não queria deixar Naamã com a ideia pagã de que o Deus de Israel era comprado com presentes e que os seus profetas são interesseiros. Isto é, Eliseu teve o discernimento espiritual, a sabedoria, a perspicácia. Ei, o que está faltando isso nos dias atuais? Pessoas que com muito menos ouro, se eu posso dizer assim, né, passam os pés pelas mãos, né, lameiam o nome de Deus. Escandaliza, né? Escandalizam a igreja por causa de meros centavos, se eu posso dizer assim. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então Eliseu, ele discerniu, ele foi sábio. Ei, às vezes, né, é lícito, mas não é bom. Né, Ciro? É verdade. É lícito, mas não é bom. Por que não é bom? Porque isso vai deixar transparecer outra coisa. Porque nós não sabemos o que está na mente do outro. Verdade. Volta para cá, rapidinho, vou terminar aqui, esse ponto aqui, ó. Então o profeta, vou repetir, rejeitou os presentes, pois não queria deixar Naamã com a ideia pagã. Ele era um novo convertido. Né? Observe, aí, ó. No versículo 16, aí Eliseu diz, ó, aqui, ó. Porém, o que Eliseu disse? Eliseu, diante da oferta, agora, pois, teu peço, aceite o presente do teu servo. Aí porém, Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Ele foi educado. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Por que recusou? Porque ele simplesmente quis deixar a imagem para o Naamã de que Eliseu, era um homem de Deus, totalmente desinteressado. Fechando isso aqui, não é? A presença de Deus na vida de Eliseu valia muito mais do que ouro, prata e presentes preciosos. É verdade. Vamos ter muito cuidado, meus irmãos. Aqui eu falo a todos os crentes cristãos, seja obreiros, seja aqui, vamos ter muito cuidado, viu? Muito cuidado. Para enxovalhar o nome do Senhor Jesus. Muito bem, Cira. Vamos continuar? 3.2. Então vimos aí a rejeição dos presentes. Detalhe, vou repetir. Aqui, o desejo da mãe foi natural. Só que Eliseu disse, não, tudo bem, eu entendo o seu desejo, eu sei que é de Deus. Aqui para nós é comum, a gente que é pastor, quando eu pastorava, por exemplo, era comum alguém chegar, pastor, aqui está uma oferta, eu entregar na sua mão. Eu digo, não, entrega lá na igreja. Irmão, entrega e dá para a igreja. Não, pastor, não, vamos evitar, irmãos, tem muito cuidado. Vai voltar para cá. Homem de Deus não se deixam vender, né? Vender, né? O senhor pode ler para nós? Bom, então. A atitude de Eliseu, olha só, ao recusar o presente de Naamã, revela um comportamento de quem não vende a si mesmo ou as bênçãos de Deus. Muito bem. Tanto Elias quanto Eliseu eram honestos consigo mesmo e para com Deus. Uhum. Aquilo que o irmão já falou anteriormente, né, pastor? Isso. O homem de Deus, né? Por mais valioso que seja a oferta, né, o presente, a operação do milagre não acontece por isso. Não, eu vou fazer isso. Você pode até fazer uma promessa para Deus, Senhor, tal, mas Deus não vai se deixar vender por valores, né? Eliseu não deu importância à pamposidade da comitiva e nem os valiosos presentes. Isso. Né? Ele não foi mal educado, mas não deu. Quando ele recebeu o rei de volta, né, ele dialogou e estou com ele. Mas fica, não quero, não, pode deixar, pode levar e tal. O que importava a Eliseu era mostrar o Deus de Israel é o único Deus. Muito bem. O profeta mostrou ser íntegro e honesto diante de Deus e diante dos homens. Muito bem. E foi um belo testemunho. Eu tenho a impressão que isso aí impressionou até com certeza. Rapaz, eu fui curado dessa lepra. Essa lepra não tem, a cura não tem preço. Eu queria ofertar o profeta lá, mas ele rejeitou. Esse é o Deus de Israel. Aqui é interessante que o exemplo de Eliseu, dentro desse ponto aí, que é o homem de Deus não se deixa vender, observe, o exemplo de Eliseu, viu, minhas irmãs, meus irmãos, é uma denúncia.
a ganância de muitos obreiros, e crentes em geral hoje em dia, que mercadejam os seus ministérios e aquilo que o Senhor gratuitamente oferece ao povo. Ok? Vendem curas, promete coisa que Deus que Deus não prometeu. Ok? Faça isso, dê 1.000 que Deus vai te dar o dobro. Não existe isso. Né? Faça tantos dias de campanha que Deus... Nada contra a campanha, irmão. Ei, para Deus operar, Deus quer o quê? Fé e obediência à sua palavra. E sinceridade, né, Ciro? Voltando para cá. Eliseu demonstrou também, com sua conduta, ser um homem consciente de que toda glória pertence a Deus. Verdade. E que não se pode utilizar os milagres, os dons, as maravilhas realizadas por Deus como forma de obter vantagem pessoal. As redes sociais, por aí tá cheio de propaganda, aquela coisa toda, só para autopromoção. Eliseu não estava preocupado com autopromoção, ele estava preocupado com a única coisa, com a glória de Deus. Sigamos o exemplo de Eliseu. Silas, vamos lá para o terceiro item, estamos no tópico 3, né, que tem como assunto Geazi é acometido da lepra. Vimos aí a rejeição dos presentes por parte de Eliseu, vimos que Eliseu é exemplo de um homem que não se deixa ou que não se curva diante das benesses da vida, né, porque eles têm um foco que é Deus. Agora vejamos, por ganância, aquilo que sobrou, superabundou em Eliseu, não é? Faltou em Geazi. Por ganância, Geazi é acometido da lepra. Eu vou ler aqui, Silas. Depois de visitar Eliseu, Naamã, com a sua comitiva, partiu para a Síria, isto é, fez a viagem de volta de em torno de 160 quilômetros. Quando Naamã iniciava a sua viagem, Geazi, o servo de Eliseu, crente. E presenciava muita coisa que ele fazia, né? Ok? Foi até ele, até Naamã, e, olha o detalhe, mentindo, se apoderou dos presentes oferecidos a Eliseu. Aí desvermelha aí em tela. Tal atitude nos revela o caráter distorcido de Geazi. Em outras palavras, Sila, aparentemente, homem de Deus, mulher de Deus, servo de Deus, mas dentro só a graça. Vamos lá. Aí nós destacamos de azul. Visando o bem material, Geazi, ele mentiu ao comandante sírio, traiu Eliseu e desonrou a Deus. Aí vem a consequência. Por isso, o jovem foi acometido de lepra e saiu diante do profeta, branco como a neve. Isto é, aquilo que saiu de Naamã passou para Geazi, por causa da sua ganância. Silas, seus comentários. Ô, pastor, enquanto os olhos do profeta não se deixaram deslumbrar, impressionar pelo valioso presente de oferta, os olhos de Geazi saltaram os olhos. Brilhava. Ele fez seus olhos diante de tão valiosa fortuna. Era fortuna, pastor. Né? E pela sua ganância, pela sua sagacidade, agora, Silas, pela sua desonestidade. Silas, dinheiro é bom, né? Pô, meu, dinheiro é muito bom. Ouro, prata, beijo, isso é excelente, irmão. Isso é de Deus. Deus é dono do ouro e da prata. Agora, escute, ele é bom, o dinheiro é bom. Os bens materiais são excelentes, a riqueza é de Deus, mas tudo tem que ser feito conforme Deus. Não é isso? Mas olha só, ele mentiu, ele usou de sagacidade, né? Ele foi assim, foi muito em cima da fortuna, é muito dinheiro, né? E pela sua ganância, pela sua sagacidade, ele mentiu, foi desonesto, então pagou caro. Ele ficou leproso. Vale lembrar que Acã também, se lembra de Acã? Acã. Viu aquela capa bonita, babilônica lá, aquela que... Josué 7, Acã. E também pegou. Isso. Quer dizer, olha, Teu também, Ananias e Safira. Ananias e Safira, quer dizer, olha só a ganância pela riqueza. Aqui mostra que Deus não se impressiona por isso. Deus opera na simplicidade, não tem bens que possa comprar cura, não existe. Muito bem. Geazi pagou caro por isso. Uma lição para nós. Eu quero, para fechar esse ponto, dizer o seguinte, observe, estamos no item 3, está no tópico 3, item 3. Por ganância, Geazi é acometido de lepra. Observe que a ganância... O que é ganância?
Ganância, minhas irmãs e meus irmãos, é desejo exacerbado de ter ou de receber mais do que os outros. E cobiça, o que é cobiça? Cobiça é um forte desejo de riquezas ou poder, glórias ou honra. Ambas são pecados, pois andam juntas, de mãos dadas. Em vez de se alegrar com mais um milagre feito pelo Senhor, por meio de Eliseu, Geazi enxerga uma oportunidade de tirar vantagem sobre a situação. Ei, minhas irmãs, meus irmãos, isso aqui é sério. As bênçãos e os dons de Deus são inegociáveis, podendo até mesmo tornar-se maldição quando manipulado de forma errada e com interesses espúrios, como fez Geazi. Cuidado, né? Quando você vê alguém que tem dons espirituais, né, e opera milagre, mas com o objetivo de se locupletar, essa pessoa está totalmente fora dos princípios de Deus. Fechando esse ponto aqui. Verdade. Olha só o que eu coloco aqui, ó. A cura, escute, a cura e a bênção de uma pessoa podem resultar em maldição para outra. Eu vou repetir, a cura e a bênção na vida de uma pessoa pode resultar em maldição na vida de outra pessoa. Isso acontece na igreja. Quantas vezes o irmão, Deus dá uma bênção, um carro novo, uma casa, um apartamento, e aí o irmão está feliz, conta a vitória, conta a bênção, aí o outro fica lá cheio de inveja. Meu irmão, fala com isso, vá se converter, tenha misericórdia, busca a Deus, porque o mesmo Deus que abençoou aquele irmão pode te abençoar. Verdade. Amém? Silas, síntese do tópico. Assim diz o seguinte, irmãos. É inadmissível que os servos de Deus negociem milagres e curas do Senhor por presentes ou favores humanos. Muito bem. Cuidado. Ok, muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, chegamos ao termo da exposição da lição, falta só a conclusão. Vimos na lição de hoje, né, os seguintes tópicos. Primeiro, Naamã, o chefe do exército sírio, né, vimos aí que Naamã era bambambam, mas era leproso, obviamente, né, ele buscou, através da serva que lhe orientou, né, em Israel, a cura, tentou buscar uma cura conforme ele pensava, porém depois cedeu e foi curado. Vimos lá no tópico 2 da lição que ele teve que seguir o script determinado por Eliseu, conforme a palavra de Deus, 7 mergulhos, etc. Vimos que, por último, que Geazi, infelizmente, pisou no machixe, né? Enquanto Eliseu deu um show aqui de honestidade, disse como ser um homem de Deus, um servo do Senhor, honesto, Geazi deu aqui, não é, um exemplo do que é ser desonesto, fingido e hipócrita na presença de Deus. Silas, a conclusão é com você. Vamos lá, a conclusão então. Vou ler aqui a conclusão. Diz o seguinte, desculpe, meus irmãos. A cura de Naamã nos mostra... pastor, que eu estou bem rouco. Depois eu vou... O nosso irmão Ciro está com problema de rouquidão, isso é normal, irmão, para quem fala muito, né? Vamos lá, conclusão. A cura de Naamã, conforme está aí em tela, nos mostra que Deus está disposto a perdoar e salvar a todos, independentemente de posição social ou nacionalidade. E, apesar de muitas vezes não compreendermos o Senhor opera maravilhas de formas diferenciadas. Eu vou repetir, isso aqui é importante. E apesar de muitas vezes não compreendermos, o Senhor opera maravilhas de formas diferenciadas. Naamã, a princípio, não havia entendido o caminho para a cura, mas assim que a recebeu, reconheceu o Senhor como único e verdadeiro Deus. Seus comentários, Ciro. Pastor, na realidade... não existe uma metodologia, viu, meus irmãos? Uma metodologia para operação de milagres ou cura. Deus faz como quer. Faz como quer. Não se pressiona com riqueza, com posição, com poder, etc. Não faz exceção de pessoas. Deus não é seletivo. Eu vou abençoar aquele porque ele é rico, vou abençoar aquele por isso, aquilo outro. Né? Verdade. Mas se um Deus amoroso, um Deus misericordioso, Deus vê a atitude e a fé e a obediência. Quero dizer aos nossos irmãos, cumpra o que Deus determinou, irmãos. Vá até o último mergulho, vá até o Jordão. É um pouco distante, como o pastor Egito falou, é longe, mas vai. Quem sabe, para a sua bênção completar, falta apenas o último mergulho. Muito bem. Põe no coração isso. Maravilha.
ainda eu quero fazer uma observação interessante. Isso aqui é uma aplicação, Silas, para nós. Observe, minhas irmãs e irmãos, lavar-se 7 vezes no Rio Jordão, muito inferior aos rios da Síria, na visão do general, o indignava. Mas era um processo da cura integral para Deus tratar o caráter, as emoções e a vontade daquele general. Naamã precisava de uma cura completa, não apenas solução no problema físico. A lepra em Naamã era algo muito, muito pequeno, né? Em se tratando da principal doença que ele tinha, que era o orgulho, a soberba. Então Deus queria tratá-lo por completo. E aí vem, a história de Naamã, irmãs e irmãos, é uma história confrontadora para hoje, que como espelho revela o estado doentio, né? A qual da alma, revela o estado doentio da alma, a qual precisa se render a Deus com inteireza e um reconhecimento da sua impotência humana para dar soluções aos problemas existenciais. Fechando, a dificuldade, viu, minhas irmãs e meus irmãos, de entregar o coração a Deus impede a cura interior. Eu vou repetir, a dificuldade de entregar o coração a Deus impede a cura interior. Tem muita gente aí orgulhosa, prepotente, arrogante, não recebe a cura, a bênção de Deus, porque o seu coração não está rendido a Deus. Observe que lá em Tiago 4,6 diz que Deus existe aos soberbos. 4,10 diz, porém, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Fecho dizendo para as irmãs e para os irmãos e para todos nós. A humildade abre portas que o orgulho jamais será capaz de abrir. Deus abençoe a todos. Silas, é com você. Bom, meus irmãos, graças a Deus chegamos mais no final de uma edição da Escola Bíblica Dominical, e nesse domingo maravilhoso. E já convido os irmãos para o próximo domingo, dia 29 de agosto, tem uma bela lição, o reinado de Joás. Aqui é um rei, esse rei fez o que era reto diante de Deus. Então vamos no próximo domingo estudar o reinado de Joás. É um belo reinado que ele fez. Todos nós temos os nossos defeitos, né, pastor? Isso. Joás teve, foi um rei que operou, que fez assim, um reinado bom para Israel. Muito bem. Então vamos lá. Então, Maravilha. domingo, eu desejo aos irmãos um bom domingo, um bom almoço, uma boa refeição e o culto hoje à noite, né? Hoje às 18 horas, minhas irmãs, meus irmãos, aquele culto abençoado. Aliás, todos os cultos aqui são abençoados, porque Deus está presente. Viu? Ah, pastor, eu estou com problema de saúde, né? Estou sem condições de ir à igreja. Não tem problema, meu irmão. Acesse a Deb TV. Você vai estar na sua casa, recebendo a oração, sendo impactada pela palavra, adorando a Deus conosco, em nome de Jesus. Tá? Agora, se você pode vir, venha e traga um visitante. Aqui tem espaço à vontade e Deus vai estar falando ao seu coração. Deus tem bênção para vocês, então não perca. Hoje é 18 horas, né? É um culto de louvor, adoração, pregação. Enfim, é um culto que você vai sair aqui saltando e pulando na presença do Senhor. Verdade. Maravilha. Vamos ao culto. Né? Ok, queremos também nesse momento orar pelos irmãos que fizeram aniversário na semana que se passou e no dia de hoje, né? Que é o primeiro dia da semana. Hoje, dia 22/8, né, Silas? 22/8. Muito bem. Também iremos orar para aqueles irmãos Enfermos, que né? estão doentes, enfermos, seja qual for o tipo de enfermidade. Podemos orar, Silas? Podemos orar. Pai querido, amado, neste momento apresentamos teus filhos maravilha. que fizeram aniversário Muito na obrigado, semana que Senhor. findou. Dê a eles saúde física, emocional e espiritual. Cuida deles e conceda muitos e muitos anos de vida. E também os que aniversariaram hoje, Pai. Abençoa-os com todas as bênçãos espirituais, materiais, em todos os sentidos. Também oramos, ó Pai, por aqueles que estão enfermos, seja qual for o tipo de doença. Pai, Tu és o Senhor que cura, Jeová que sara, entra com providência, cura. Ó Pai, este irmão, esta irmã, abençoa ela e ele em nome do Senhor Jesus. Pai Santo amado, também neste momento nós queremos, em especial, te pedir pelo culto hoje à noite. Derrama a Tua presença, usa o pregador com poder e graça, fala conosco, no nome de Jesus. Antes da bênção apostólica, eu quero pedir aqui encarecidamente, meu irmão, minha irmã, não esqueça,
Daqui a pouquinho vai sair aquele videozinho sobre o IBADEB, Estudo Bíblico da Assembleia de Deus, né, de Brasília, onde você tem aquele curso adequado para você crescer na graça e no conhecimento. Agora vamos para a bênção apostólica, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo será com todos, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos. E a promessa é para nós e nossos filhos. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Jesus. Até a próxima. Deus abençoe. Bom domingo todos para os semana irmãos. abençoada. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Material autodidático. Você também pode estudar por extensão, por ensino à distância ou de forma presencial. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. E os nossos cursos para ensino à distância, você pode estudar em qualquer lugar do mundo. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. Em nossos cursos presenciais, cursos de formação em psicologia pastoral, formação em ciência da religião e formação em educação religiosa. Na IBADEB você tem preços a custo acessível. Entre em nosso site e conheça os nossos cursos www.ibadeb.com.br ou pelo telefone 613573 1578. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília.